Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, bom dia. Nesta terça-feira, dia 7 de janeiro, celebremos em comunhão com toda a igreja a Epifania do Senhor. E o evangelho de nossa meditação está em Marcos, capítulo 6, versículos 34 a 44. Abramos o nosso coração para ouvir a palavra do Senhor. O Senhor esteja conosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo, para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dar-lhe vós mesmo de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quanto pães tem? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formaram um grupo de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e o deram aos seus discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também os peixes. O número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, evangelho de hoje é um evangelho bonito, que nos chama também a atenção. Vem também nos colocarmos como esses discípulos, né? Preocupados, né? Com as pessoas que estavam ali reunidas, né? Logo, interferem-se a Jesus, né? Para que possa ajudar. Nós também somos assim, né? Quando vemos uma necessidade das pessoas, né? Queremos ajudar, né? Ou procuramos alguém que possa também ajudar. Mas veja se no comecinho do Evangelho, Jesus já faz a partilha da palavra. Jesus começa a ensinar aquele povo. Querido irmão, querida irmã, quantas e quantas vezes nós também, pelo caminho, devemos ser como Jesus, né? Olhar a multidão, ensinar, participar, né, da igreja, participar da missa, né, e ali ensinando aquelas pessoas. Uma catequese. Jesus, desde ali daquele começo, Jesus vai dando uma catequese para aquele povo, né? Aquele povo sofrido. Saciar primeiro da palavra. Jesus, ele dá a palavra, ensina, né, o caminho, ensina a boa nova. A palavra, né, nos fortalece espiritualmente. Mas depois Jesus vem falar para os discípulos, né? Os discípulos preocupados, né, com, né, a fome, né? Se nós olharmos ali, aqueles discípulos se preocupam com o bem material, com a fome daquele povo, porque ali já estava ficando tarde. E Jesus tem de compaixão e fala para os discípulos, né? Também hoje fala para nós: dai vós mesmos de comer. Como que aqueles discípulos iam saciar, né? Assim, lá no final do Evangelho fala 5.000 homens, e veja com a quantia grande, né? 2 denários, né? Então Jesus pega, fala assim: que tendes ali? Que tendes no meio de vós? Veja, meus queridos irmãos, ali entra o segundo ponto da nossa, que Jesus fala para eles, né? A generosidade. Veja que a generosidade de cada um, se nós formos tão generosos, se nós olhássemos, né, para o outro, né, a fome do outro, né, o alimentar do outro, talvez no mundo não teria tanta fome como a gente vê nos jornais, né, às vezes até na nossa cidade ali, né? A generosidade, o olhar o outro, olhar com carinho o outro.
E ali Jesus fala para ele, né? Dá agora mesmo de comer, sacia a fome desse povo. E o que ele tem ali? 5 pães e 2 peixes. Ali Jesus já começa o seu milagre, né? Ali Jesus vai olhando a compaixão que Jesus tem para com o outro. Ensina primeiro a palavra, o espiritual, fortalece o espiritual, né, daquelas pessoas. Ali depois Jesus sacia a fome, né? Jesus vai saciando, né, aqueles que têm a fome, né? O material, já vai colocando o material na vida dele, né, para que eles possam ter um caminho forte, um caminho seguro, e assim também ensinar o outro, ensinar aqueles que estão pelos caminhos. Assim também somos nós. Meus queridos irmãos e irmãs, também somos nós na nossa vida, na nossa caminhada, né? Se nós olharmos, eles tinham somente 5 pães e 2 peixes. Olhar aos nossos olhos, pouco, mas também conhecemos aquele ditado, né? O pouco para com Deus é muito. Se nós nos colocamos o nosso pouco que nós temos nas mãos de Deus, se nós temos o nosso pouco nas mãos do Senhor, se torna muito. O que cabe a nós, o que cabe a mim, o que cabe a você, nos oferecermos o nosso mínimo para o Senhor, nos colocarmos nas mãos do Senhor. Às vezes nós temos somente 5 pães e 2 peixes, mas se nós colocamos a confiança nas mãos de Deus, se nós temos essa confiança de colocarmos tudo nas mãos do Senhor, com certeza o Senhor vai saciar a fome de muita gente. E se nós tivéssemos essa confiança de nosso caminho, no caminhar da nossa vida, se nós começamos a olhar o amor de Deus para com o outro, veja que o amor de Deus para com o outro, a compaixão de Deus para com o outro, nos colocarmos nas mãos do Senhor, a nossa vida começa a mudar. Querido irmão, querida irmã, que nesta início de semana nós podemos oferecer mesmo, com amor e com carinho, o mínimo que a gente tem. Dizer até para o Senhor, Senhor, olha, nós não temos muito, nós temos somente 5 pães e 2 peixes, mas está aqui, Senhor. Senhor, eu não tenho muito, mas estou aqui, Senhor. Que o Senhor possa me usar, que o Senhor possa, Senhor, no caminho, mostrar aqueles mais necessitados, me ensinar, Senhor, né, a dar um bom dia, a dar um abraço, no caminhar da nossa vida, na nossa história, né, aqueles que nós encontramos pelo nosso caminho. Querido irmão, querida irmã, que nós devemos fazer somente o nosso possível. Quando nós fazemos o possível, Deus ele entra com o impossível. Que nós tenhamos essa coragem hoje de olhar para o irmão com carinho, com amor. Hoje, meus queridos irmãos e irmãs, nesse início de semana nós somos convidados a manifestar o amor de Deus para com o outro, a compaixão de Deus para com o outro e partilharmos tudo aquilo que a gente tem. O nosso amor, o nosso carinho, nosso ensinamento, até mesmo aquele pão, né, que a gente tem para com o outro. Não só o pão, né, que sacia, que alimenta, né, o corpo, mas também, né, o pão que sacia o espiritual. O nosso conhecimento, o nosso bom dia, né, o nosso abraço para com o outro. Que nós tenhamos essa coragem, esse início de semana, e nós podemos saciar aquela multidão que a gente encontra pelo caminho, às vezes na escola, às vezes no seu trabalho, que você possa dar um sorriso, que você possa dar um bom dia, que você possa até dar um amor, um abraço, né? O pouco que a gente tem, o nosso possível, para aquela pessoa, muitas vezes, Deus faz o impossível. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma abençoada semana a todos nós. Nós estaremos sempre reunidos e unidos em nome de um Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém.